Fala pessoal, boa noite, tudo beleza? Bom, então hoje à noite agora eu vou gravar um vídeo para vocês para explicar um pouco sobre o Bower, para que a gente precisa, para que a gente utiliza ele, para que ele serve, quais os benefícios, né? Então vamos lá. Bom, basicamente, inicialmente, quando a gente desenvolve uma aplicação web, front-end, quando a gente trabalha com HTML, CSS, JavaScript, a gente muito comumente a gente acaba utilizando bibliotecas. O que seriam bibliotecas? Seriam códigos de terceiro que a gente utiliza, código pronto. Alguns códigos, código que auxilia a gente a desenvolver nossa aplicação. Por exemplo, a gente tem o Bootstrap, que é uma biblioteca, tanto de JavaScript, tem tanto código de JavaScript quanto CSS. Tem o Visual Foundation também, é outro. Também CSS, tem um pouco de JavaScript também. Então, assim, possui vários frameworks. Existe o AngularJS, existe o Backbone, existe uma infinidade de frameworks que a gente pode utilizar para o front-end. Tanto CSS, quanto JavaScript, quanto várias coisas. Aí, quando você começa a verificar o leque de opções que a gente tem para desenvolver web, a gente percebe que é muito grande. Então, a gente tem opção para caramba. E essas opções, essas bibliotecas, muitas vezes elas possuem dependência entre si. Por exemplo, a gente possui essa biblioteca chamada Backbone.js, que é uma biblioteca JavaScript para você desenvolver códigos no front-end, com JavaScript. Ela, implicitamente, ela possui uma dependência com o _JS, que é uma outra biblioteca, JavaScript também, utilizada, possui vários métodos utilitários aqui nela, mas eu não vou abordar isso agora, só estou comentando aqui. O Backbone.js depende do _JS. Ou seja, se você for montar uma aplicação web para programar utilizando o Backbone, você teria que vir aqui, baixar o Product Version, o Development Version, você vai baixar o JavaScript do Backbone e você teria que vir manualmente baixar o JavaScript do underscore. Tá, é um trabalhinho fácil, mas é chato. Agora imagine que além do Backbone você vai utilizar várias outras bibliotecas. Então não é só Backbone, não é só underscore. Imagine que seja mais 5, imagine que seja mais 10 bibliotecas de terceiro. E essas bibliotecas possuem independência entre si. Então, por exemplo, você baixar uma biblioteca de gráfico, essa biblioteca pode depender do jQuery. Então, você vai ter que ir lá manualmente baixar o jQuery. Aí, isso é o primeiro dos problemas, trabalho manual. Agora, um problema que é bem maior. Imagine só que o Backbone, na versão 1.3.1, dependa isso aqui eu estou só imaginando o cenário, não estou dizendo que é isso, tá? Mas vamos dizer que o Backbone na versão 1.3.1 depende do underscore na versão já 1.8.3. Vamos dizer que ele dependesse da versão 1.5.0. Beleza? Então você vai lá, vai baixar esse cara aqui na versão 1.5.0, que é a versão que ele depende, e aí depois você, mas a versão 1.8.3 do underscore tem umas funcionalidades que eu preciso baixar. O que você teria que fazer? Você teria que remover a 1.5.0 e baixar a 1.8.3. E torcer para que isso dê certo. Porque o Backbone poderia muito bem quebrar alguma funcionalidade por ter uma versão mais nova do underscore. Isso você não garante. E aí você começa a ter. Então, beleza, você tem duas bibliotecas, aí imagina que você tem mais 10 bibliotecas, cada uma depende do underscore de uma versão, você tem outra biblioteca que depende do seu backbone de uma versão separada. Então você começa a ter várias bibliotecas, uma depende de outra com uma versão, e você não tem muita visibilidade sobre isso. Você vai ter que manualmente olhar em cada biblioteca, esse cara que depende disso, da versão tal, esse cara que depende disso, da versão tal. Você vai ter que ficar perdendo tempo pesquisando para saber as dependências e as versões de dependência que esse cara vai precisar para rodar corretamente. Isso é um grande trabalho. E é por isso que o Bower existe. O Bower, ele é um gerenciador de dependência. Ou seja, você fala para o Bower, eu quero instalar o Angular. E o Bower vai lá, verifica tudo que o Angular tem de dependência. O Angular precisa disso. E vai e baixa para você. Quando ele tem conflitos de dependência, ou seja, vamos já aqui lá no a nossa aplicação, a gente baixa o Backbone versão X. E o Backbone precisa do underscore na versão X. Aí você baixa uma outra biblioteca que precisa do underscore, uma versão mais nova. Quando você vai instalar essa outra biblioteca, o Bower avisa para você, olha só, o Backbone utiliza a versão X. Essa outra biblioteca utiliza a versão Y. Qual você decide que você quer colocar? E você simplesmente escolhe, eu quero essa. E ele vai e atualiza para você. Então, é um trabalho que você perde o trabalho normal e tem um trabalho automatizado muito interessante, que é uma coisa que pode te tirar muita dor de cabeça para você depois quando a sua aplicação começa a ficar grande, começa a ter muita dependência. Então vamos fazer um exemplo na prática aqui, ó. Eu vou criar aqui Mercadir Bower teste.
Vou entrar aqui no espaço. Primeira coisa que eu vou fazer, eu só estava com um problema que eu estou usando o Windows agora. Não tem como usar o Windows, né, mas eu estou usando ele aqui. Ele está com problema quando eu vou executar esse cara aqui. Ó. Isso seja bom para quem programa em Windows. Antes de tudo, eu vou instalar o Bower, tá? Eu vou instalar o Bower de uma forma global. Então, eu vou dar o npm install Bower-G. Esse "-G" aqui vai instalar o Bower na minha máquina. Então, quando eu já instalei esse cara, quando eu rodar esse comando aqui, ele vai instalar o Bower como se fosse uma aplicação da minha máquina, não exatamente só desse projeto. Sacou? Então, vamos lá. Eu vou instalar isso aqui, ele já está instalado na minha máquina, vou demorar um pouquinho aqui. Atenção que eu estou. Então, para quem está utilizando o Windows, na hora que próximo momento que a gente instalou o Bower, a gente iria executar o comando Bower init. Só que no Windows está dando um problema, ele reclama que precisa de um shell interativo. Então, uma forma mais simples de a gente resolver isso aquaqui, eu criei um GIST aqui, ó, para quem quiser acessar. Um GIST a gente só vai criar esse arquivo bower.json lá dentro, que é o que o Bower init iria fazer para a gente, tá? Bom, a gente instalou aqui, então se eu der um Bower aqui dentro, ele já tem o comando. Não é só na minha máquina, em qualquer máquina, não é só nessa pasta, qualquer pasta que está disponível. E aí eu vou, ao invés de dar o init, eu vou mostrar para vocês o problema que ele está dando. Olha só. Então, quem tiver esse problema aqui, ó, a gente só vai criar aqui um arquivo chamado bower.json e eu vou copiar essa informação aqui. Isso aqui não, né? Vou copiar essa informação aqui, ó. Beleza? Então, só uma nova aplicação aqui que chama Bower Test. Eu vou salvar. Então, beleza. A partir do momento que eu olho meu diretório, ele possui bower.json. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte: bower.search.backbone. Eu vou mandar ele pesquisar a biblioteca Backbone para mim. Ele achou vários. Então agora eu vou fazer o seguinte: bower.install.backbone, espaço na backbone, --save. O save, o que eu vou fazer? Aqui nesse bower.json, você pode perceber que ele não possui nada, ele possui independências vazias. Então ele não tem uma dependência ainda. Quando eu coloco install backbone, ele vai instalar o backbone para mim, só que ele não vai atualizar o arquivo bower.json. Isso é ruim. Vou explicar depois por quê. Então eu vou falar assim: bower, instala o backbone para mim, eu quero que você salve essa alteração, ou seja, eu quero que você pegue o arquivo bower.json e atualize para mim. Então olha só, ele instalou o backbone, e olha que interessante, ele instala o backbone e instala as dependências do backbone que ele precisa. Então olha só, ele precisa do underscore, a versão maior ou igual a 1.8.3, ele já fez, já chegou aqui e baixou para mim. Então olha só. O bower.json, como é que ele está? Ele adicionou o backbone para mim, dessa forma. E se eu olhar aqui dentro, bower.components, ele instalou para mim o backbone e o underscore. Tá, mas ele criou um arquivo para mim chamado bower.components. Eu não quero esse cara aqui. Eu quero remover. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou remover meu bower.components, que eu quero que ele salve em outra pasta para mim. Então o que eu vou fazer? Eu vou chegar aqui, vou criar uma pasta primeiro chamada static, e eu quero jogar meus arquivos lá dentro. Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu digo para o Bower que eu quero que ele direcione esses arquivos para um lugar diferente? Eu vou criar um cara chamado bower.rc. Aqui dentro eu vou precisar passar um JSON com a informação directory, e aqui eu vou passar a informação static /libs. Agora, assim, olha que interessante. Qual que é a sacada da gente ter o bower.json aqui dentro? Eu já tenho o backbone aqui instalado. Já está definida a minha dependência. Eu não vou chegar aqui e precisar fazer de novo. Bower.install backbone. Só vou fazer o seguinte: bower.install. O que o bower.install vai fazer? Ele vai pegar o meu bower.json, verificar todas as dependências que estão aqui dentro e vai instalar para mim. Então por isso que a gente precisa fazer o save. Porque imagina que a gente joga esse cara do GitHub e um amigo seu vai baixar esse código. Se não tiver as dependências aqui dentro, como é que ele vai saber o que sua aplicação está precisando? Ele tem que ficar olhando na mão, entendeu? Então você salva. É sempre ideal você sempre salvar a dependência que você está utilizando na sua aplicação. Então vamos ver aqui, ó. Olha só, ele não gerou nada aqui dentro. A gente olhar no stack, ele gerou uma pasta libs. Se a gente olhar na libs, ele tem o backbone e o underscore. Legal?
Bom, pessoal, acho que seria mais isso. Agora, só para a gente passar um pouco mais do Bower, caso agora eu vou falar, pô, mas eu não quero usar mais Backbone, quero utilizar o Angular agora. Então, eu vou fazer aqui install Backbone. Traço save. Se eu não chamar o save, ele vai desinstalar essa dependência do Backbone e do underscore, só que não vai utilizar no meu package, meu bower.json. Eu não quero isso. Quero que ele tire esse cara para mim. Vou dar uma olhada aqui no bower.json. Olha só, remover uma dependência. Se eu olhar aqui no static lips, está vazio. Então agora vamos lá mais uma vez, install AngularJS. Traço save. Ele vai baixar para mim o AngularJS e as possíveis dependências. Não tem nenhuma dependência. Beleza, eu vou chegar aqui, static, script Angular. Já está tudo aqui dentro. Beleza? Agora eu vou fazer o seguinte. O Angular aqui, qual a versão que ele baixou? Ele baixou na versão 1.5. Vamos simular um problema que a gente possa ter aqui. Ó. Vamos procurar alguma biblioteca. GitHub Angular Chart, sei lá, vamos verificar um cara aqui que possa ter uma dependência mais antiga do Angular. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Procurar aqui, mas bower.search Angular JS Chart. Angular achou um aqui. Vamos instalar um olho aqui, tá? Bower install Angular charts save. Vamos ver se ele vai dar um problema de dependência, de versão diferente. Está baixando o Angular charts para a gente. Bom, não teve nenhum problema de dependência ainda. Vamos verificar aqui. Angular charts. Vamos ver outro aqui. Bower install. Pode ser que tenha, vamos ver. Install chart. Save. Pode ser instalar uma biblioteca só para ver ele simular o erro de ter dependências de versões diferentes. Esse cara também não tem. Vamos pegar uma biblioteca mais antiga. Se a gente acha alguma coisa aqui. Vamos pegar esse cara aqui. Não sei porquê, mas eu vou install save. Caraca, nenhum deles está dando problema, a gente está com sorte ou com azar, né? Vamos ver aqui. JS, chart, old version. Não, vamos ver outra coisa aqui. Eu não preciso baixar na biblioteca, hein? Que tem problema de versão. Consegui baixar essa versão aqui. Bom, não estou com sorte. Mas enfim, pessoal, assim, quando a gente chegar com uma biblioteca onde a gente tem algum problema de conflito, ou seja, a biblioteca A depende de uma versão do Angular, outra biblioteca depende de uma versão menor do que essa somente, a gente tem esse problema de conflito e o Bower ele lista para a gente explicando uma mensagem, falando, essa versão aqui que você está baixando depende da versão tal e essa versão depende da versão tal. Então, vamos dizer, a gente depende da versão 1.5 do Angular e essa outra depende da versão 1.3. Qual versão você quer utilizar? 1.5 ou 1.3? E aí você fala assim, quero 1.5. Ele vai e deixa para você. Beleza? Mas é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham entendido o benefício do Bower. Espero que vocês tenham entendido como usar os comandos básicos deles. Então, só para revisar. É o Bower Search, depois tem o Bower Install,
Não esqueça de usar o traço save e o Bower uninstall com o traço save para remover dependências. Beleza, pessoal? Bom, qualquer dúvida, vocês mandem para o meu e-mail aí, eu vou deixar embaixo. E é isso aí. Valeu!